Olá, meu amigo, olá, meu irmão, graça e paz. Melhor dia, melhor domingo. Eu declaro saúde, prosperidade e uma vida abundante para todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. Graça e paz a todos. Quando eu falo todos pertencem ao reino de Deus, é todos aqueles que pertencem ao Pai. Todos pertencem ao Pai. Amém? Não tem esse que não pertence ao Pai. Todos. Então, todos que pertencem ao Pai. Meu nome é Jorge, eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, eu sou seu amigo e estou aqui para trazer uma mensagem graça, uma mensagem de conhecimento, uma mensagem de fortalecimento para a sua vida. Amém? Eu declaro você sabedoria, entendimento e conhecimento desta palavra. Eu declaro o Senhor assim, abrindo o seu entendimento. Você que ainda não tem o conhecimento da graça de Deus, você vai ter o conhecimento desta palavra e vai ter a libertação daquilo que você possa estar preso, daquilo que nós vamos falar dentro desta mensagem. Amém? Irmão Neilton, graça e paz, irmão. Acho que ele entrou primeiro do que eu. Que maravilha, quando eu entrei ele já estava lá. Que maravilha, quando eu cheguei aqui ele já está. Que maravilha. Declaro melhor domingo para você e família, meu irmão. Um abração aí na sua mamãe, que já ela deve estar entrando no ar também, graças a Deus, que maravilha. Vamos junto fazer essa graça crescer, fazer essa palavra correr, né? E alcançar aqueles que ainda estão presos dentro de um sistema religioso, né? O sistema religioso global. Estão presos na mão dos homens, nas amarras, estão amarrados, né? Está amarrado, irmão, na mão dos homens. Então hoje nós temos uma mensagem intitulada Filhos Adultos e não escravos menores. Filhos adultos e não escravos menores. Nós somos adultos. Adulto no entendimento, adulto no conhecimento. Entendeu? Nós não somos escravos menores e nem escravos maiores. Nós não somos escravos, fomos libertos. Graças a Deus, que maravilha. Então, sem mais delongas, vamos dar início, vamos começar já colocando a palavra em dia. Amém? Que maravilha. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento, não seja broco, mas sede menino aonde? Na malícia, só na malícia. Faz de conta, pisou no teu pé, tu sai de lado, vai embora, entendeu? Não briga, não caça confusão. Amém? Seja meninos na malícia, mas porém adulto aonde? No entendimento. Quando você é adulto no entendimento, você tem o quê? Maturidade. Você tem entendimento. Você não é levado por todo o vento de doutrina. Você não é judiado pelos homens, porque você tem entendimento. Você tem conhecimento. Graças a Deus. Então ele diz, não sejais menino no entendimento, e sim na malícia, mas seja adulto no entendimento. Nós somos filhos adultos e adultos no entendimento. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Maravilha! 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, olha o que Paulo está falando. Paulo está, né? Ele acabou de falar agora, não seja menino, chamando atenção, né? Seja adulto no entendimento e tal. Aí ele faz assim uma analogia, né? Uma comparaçãozinha. Ele faz assim: quando eu era menino, falava como menino. Olha, irmãos, né? Ele conversando ali, batendo aquele papo. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia-me como menino. Pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, cheguei a ser homem, formado, adulto, né?
Desistir das coisas de menino. Ah, mas tem muitos aí que não desistiu das coisas de menino, não. Continua ainda com as coisinhas de menino. Continua ainda com os brinquedinhos de casinha própria, o tijolinho da casinha, própria. Vem buscar a cruzinha que Jesus já saiu dela. A rosinha de Saron. É verdade. Entendeu? O tijolinho da casa própria, o martelinho do advogado que vai julgar a tua causa, os brinquedinhos ainda de menino continua. Os brinquedinhos de menino continuam. Não deixou as coisas de menino. Ou seja, não é menino, não é adulto no entendimento. É um menino. É menor ainda. É de menor. Então ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, falava como menino, pensava até como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti dessas coisas de menino. Eu desisti das coisas de menino. O irmão Neilton desistiu das coisas de menino. A Esther Targino, bom dia, abençoado. Graça e paz, que maravilha. Santo! Que maravilha. A nossa irmã Esther Targino deixou as coisas de menina, porque ela agora é adulta. Ela cresceu. Ela cresceu no entendimento, ela agora é adulta. O irmão Neilton é adulto no entendimento. Ele não é mais um de menor, ele não é mais uma criancinha. Ele não é mais um menino que fica brincando, correndo para lá e para cá, e vamos brincar de fogueira santa, vamos brincar de sobe aqui, de sobe no monte, vamos brincar de ceinha, pãozinho na mão, vinzinho na outra. Olha, não, filho. Agora somos adultos no entendimento. Não somos mais criancinha, mas meninos. Deixamos as coisas de menino, tchau, coisa de menino. Amém? Então, temos que ter esse entendimento, esse amadurecimento, esse comportamento de maduro, de herdeiro maduro, de forte, de crescimento espiritual. Temos que ter essa gana, esse entendimento, esse conhecimento, para não ser levado pelos homens ao redor por vento de doutrina. Nós vamos chegar lá, no texto onde fala isso. Graças a Deus. Então, vamos ver o que Gálatas 4, 1 ao 7 diz. Olha que maravilha. Nós que já desistimos das coisas de menino. Aí o apóstolo Paulo faz outra comparação e diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Em outras palavras, enquanto vocês forem menores, for criança, vocês vão viver como escravo. Não tem diferença nenhuma. Enquanto você não tiver entendimento, conhecimento, vocês vão viver como escravo. Sabe por quê? São criança ainda, são menorzinho, não pode assumir a maioridade. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Enquanto não faz 18 anos, enquanto não cresce espiritualmente, fisicamente, cresce no tamanho, cresce na mente, enquanto não desenvolve a mente de adulto, ou seja, não pode assumir a herança, não pode assumir a maioridade, ou a herança não pode assumir os bens do pai, não pode herdar os bens do pai porque é criança. Ainda está sendo jogado por vento de doutrina, de um lado para o outro, na mão de um, na mão de outro, na mão de fulano, na mão de ciclano. Um dia está aqui, um dia está ali, um dia está lá, outro dia está cá. Ou seja, não tem diferença do escravo. Serve como escravo, vive como escravo. Durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada se diferencia do escravo. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele não pode assumir. Eu posso fazer aqui duas colocações, Mesmo ele sendo dono de tudo, está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Esse tempo predeterminado pelo Pai, eu posso fazer duas colocações. A primeira colocação é que ele, mesmo com os pais vivos, assuma a maioridade. Não vai precisar de tutores e curadores, porque agora já assumiu a maioridade. Só que ele não tem a totalidade da herança, ele é parcial. Ele é parcial.
Os nossos irmãos que estão por aí, alguns até já assumiram a maioridade, mas ainda está na parcialidade, ainda não assumiu totalmente a herança, não tomou posse da herança ainda, sabe por quê? Porque o Jesus deles está vivo ainda. O pai deles estão vivos, ou seja, o pai dele, na verdade, né? O pai deles, na verdade, que é Jesus, eles não têm como se estivesse vivo. Eles não têm o Jesus como se estivesse vivo. Eles não têm, né? Sendo que o nosso herdeiro, o nosso pai, ele morreu e nos deu a herança. Eles desconhecem que o pai morreu, que o pai deles, que é Jesus, morreu e deu a herança. Eles não assumem a herança porque são crianças ainda. Os tutores e curadores chamados sistema religioso tá lá tomando conta deles ainda. Sim, hoje o nosso Senhor está vivo, mas está vivo para ver se nós tomamos posse da herança ou não. Eles não. O Jesus deles ainda não morreu no sentido, no conhecimento deles, o Jesus deles ainda não morreu e não ressuscitou. E não ressuscitou. Quer dizer, ainda vai ter que morrer para eles assumir a herança. Ainda vai ter que morrer para eles assumir a herança. A nossa herança foi morta, foi conquistada em Cristo na cruz. A nossa herança foi conquistada em Cristo na cruz. Hoje nós vivemos no Cristo ressuscitado, já depois da cruz, já com a herança na mão. Amém? Graças a Deus. Então, quer dizer, vivem como escravos, vivem como meninos, vivem como crianças, não têm entendimento, não têm conhecimento da palavra de Deus. Está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então a primeira é onde você alcança 18 anos, a maioridade, não assume a totalidade da herança, é só parcial, só um carro, uma casa, casou e tal. Então o Pai não vai deixar você sem nada. Mas você não está sob tutores e curadores, mas ainda depende de pai e mãe. Ainda depende dos pais. Só depois então que o pai vem deixar de existir, vem falecer, é que eles tomam a totalidade, tomam posse de toda a herança. Só depois que isso acontece. Então são essas duas colocações. Amém? Mas eles não têm esse conhecimento, eles não têm esse entendimento. Então continuam como criança, sendo levado por todo o vento de doutrina, sendo jogado de um lado para o outro. Que coisa feia. Vive uma vida, sabe como? Dependente do homem, dependente de situação, dependente de doutrina. Nunca está bem, nunca tem paz, nunca tem tranquilidade. Serve um Deus que para eles não é. São donos de tudo, mas não pode tomar posse, sabe por quê? Porque os tutores e os curadores da vida tomam conta de tudo, ainda usurpa. Coloque seu nome no livro não sei da onde. Venha, o nome da tua família já está no livro da vida. Já está no livro de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Salmo 139, 16 diz isso. Mas você tem que ir lá na igreja botar o nome no livro para apresentar a Deus ainda. Para apresentar a Deus a sua família. Sua família já está na mão de Deus, filho. Você não tem que escrever nada em livro, não. Mas, enfim, são crianças, não têm entendimento, não têm conhecimento. São menores escravos, são menores escravizados, não têm conhecimento da verdade. E aí, como é que fica? Fica desse jeito, sendo o quê? Escravizado. Aí diz o versículo 2, Gálatas 1:7, né? Gálatas capítulo 4, versículo 1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, isso Paulo está falando para aquele público, mas eu digo, eu posso trazer isso para mim hoje? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos o quê? Servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
Quando nós éramos menores, não tinha entendimento. Esses rudimentos do mundo aqui, a gente começa a observar que esses rudimentos do mundo pertenciam a alguém. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente aos rudimentos, estavam servilmente, ou seja, servindo, sendo como escravo também, sujeito a rudimento no mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Bingo! Quem era esse rudimento do mundo? A lei. Porque se a gente estava servilmente aos rudimentos do mundo, e no versículo 4 diz que ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sob o rudimento. Copiou? Nascido sob o quê? Sob os rudimentos do mundo. O rudimento do mundo era o quê? A lei, as primeiras alianças, os primeiros ensinamentos, os rudimentos do mundo, as primeiras lições, os primeiros ensinos. São os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, se nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, os rudimentos do mundo, ele diz o que? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sob o rudimento do mundo. Quem era esse rudimento do mundo? Era a lei. E quem dirigia essa lei? O sistema religioso global da época. E ele tinha um cabeça. E quem era o sistema religioso? Os tutores e curadores, que tratavam o povo de Deus como menores escravos. É verdade. Amém? Neuza Viana, minha esposa, graça e paz, que maravilha. Está ouvindo a nossa mensagem também? Que maravilha. Glória a Deus. Paulo Roberto Pires da Silva, santo, que maravilha. Graça e paz, meu irmão. Melhor dia para você e toda a sua família. Então, quer dizer, vindo, porém, à plenitude do tempo, quando completou o tempo, quando se cumpriu os tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, que é Jesus, de Nazaré, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei, para resgatar o quê? Os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então não estava servilmente aos rudimentos do mundo, estavam servilmente debaixo das obras da lei. E debaixo das obras da lei a gente estava servindo a quem? Aos tutores e curadores, que era formado pelo sistema religioso da época. Hoje há diferença? Não, está a mesma coisa. Os tutores e curadores de hoje, que é o sistema religioso, está tomando posse das bênçãos dos filhos de Deus. Eles comem os caviares da vida, as praias da vida, os melhores vinhos da vida, os melhores petiscos da vida, enquanto o Filho de Deus, né, que já é adulto, que já era para ser adulto no entendimento, mas está na mão deles como escravos menores, vive pedindo um bujão de gás, pedindo um pedaço de pão, pedindo um dinheiro emprestado para passagem, vive choramingando. E eles ainda dizem o quê? Vem participar da campanha. Vem participar do domingo, não sei o quê. Vem colocar tua família na presença de Deus. Vem buscar o Espírito Santo. Vem fazer... Enquanto eles estão o quê? Ó, só curtindo a gordura da famosa ovelha, que nem ovelha nós somos mais. Nós somos filhos. Filhos adultos. Que maravilha. Graças a Deus. Amém? Então ele veio para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Aí ele diz assim no versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Porque a gente não podia chamar Deus de Pai, só os judeus. Ninguém mais podia chamar Deus de Pai. Eu acho que nem os judeus podiam chamar Deus de Pai, né? Então hoje nós somos o quê? Filhos. Versículo 7. De sorte que já não és o quê? Escravos. Porém, filhos. E sendo filho também, herdeiro. Herdeiro por Deus. Nós somos filhos adultos herdeiros. E não escravos menores. Graças a Deus.
somos adultos no entendimento. Nós não somos escravos menores sem entendimento. Porque se eles tivessem entendimento, não estava nas garras, nas amarras dos homens. Isso é para aqueles que vão ouvir essa mensagem. E ainda tem alguns que, infelizmente, por não conhecer a palavra, não conhecer a amplitude da palavra, a plenitude da palavra, diz assim, mais um herege. Esse aí está maluco, esse é um herege. A palavra diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E graças a Deus por essa graça maravilhosa, que nos fez filhos adultos no entendimento. Que maravilha! Amém? Versículo 7 eu repito, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha o que diz Isaías. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouve, ó céus, agora nós somos filhos adultos, fomos enxertados na videira, filhos adultos, não somos escravos menores. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, dás ouvido, ó céus, e tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos. Deus está falando, eu criei filhos, eu não criei escravos. Dá ouvido, ó terra, dá ouvido ao Senhor, terra, ó terra. Dá ouvido ao Senhor, que Ele está falando. Ele está falando, gente. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Se rebelam. Se rebelam, porque quando Paulo entrou pregando na cidade, falando do amor de Deus, do que iria acontecer, da graça maravilhosa, eles disseram, nós ouvimos Moisés. Você, a gente nem sabe quem é. De onde tu é? Tu não é aquele que expulsava, que matava cristão e fazia um montão de coisa e agora vem aí dizer que a graça de Deus é melhor? Não conheceu Moisés. Você não, Paulo, a gente nem sabe quem tu é. Então, quer dizer, se rebelaram contra Deus. Versículo 3, ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo, não, porque são povo de Deus, homens de Deus. Mas olha o que o Senhor está falando. Dai ouvido à terra que eu estou falando. Mas eles se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra mim, diz o Senhor. Ele diz que o boi conhece o seu possuidor. Até o boi está melhor do que o povo de Deus. O boi está melhor porque o boi conhece Deus. O povo de Deus não conhece, não. Não conhece o dono, não. O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Veja. E não entende mesmo, porque se entendesse não estaria sofrendo, não estaria lá. Um dia faz isso, um dia faz aquilo, outro dia faz outro. Vive correndo de um lado para o outro. Igual o coelho apavorado, sem saber o que fazer, porque eles começam a inventar um montão de doutrina, cria doutrina, dogma, cria um montão de situações para prender o povo de Deus. Os brinquedinhos, porque criança tem que dar brinquedo. Criança tem que dar brinquedo. Vai para casa hoje, volta na segunda para pegar o martelinho da casa própria, tá? Deus vai julgar a tua causa. Como se Jesus na cruz fosse brincar de polícia e bandido. Foi lá na cruz à toa. Foi brincar, né? Foi brincar. Jesus foi brincar. Estava querendo se divertir. Era criança, né? Então criança tem os brinquedinhos. São escravos menores. Não tem conhecimento, não tem entendimento. Vê se a gente faz isso com adulto. Não faz. Não. Ele não faz isso com adulto, faz com a criança.
A criança que está lá na mão do sistema religioso, ralando essa hora da manhã, entregando o seu salário, entregando o seu tudo, e ficando sem pagar suas prestações, sem comprar sua carne para comer, porque tem que encher a pança desses vagabundos. E aí? Hã? Como é que fica essa situação? O sistema religioso, de um modo geral, tem que encher lá os bolsos deles. E ele está dizendo, ouve céu, ouve tu, ó terra. O Senhor está falando, eu criei filhos, não foi escravos, criei filho. Por isso que ele foi lá na cruz e libertou, salvou, resgatou. Deus enviou seu filho para resgatar o que estava sobre o quê? Os rudimentos do mundo. Estava na mão do sistema religioso. Ele resgatou. Domingo passado, eu preguei sistema religioso, o império das trevas que Cristo nos libertou. Procura aí no YouTube que você vai ver, você vai achar a mensagem anterior. E aqui nós estamos mostrando agora. É uma continuidade? Sim, se você entender como uma continuidade, pode entender como uma continuidade. Porque a palavra é sempre uma continuidade. Amém? O boi está melhor do que o povo de Deus. Conhece o povo de Israel, o povo de Deus, não entende o Senhor, não tem conhecimento nenhum. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Ele falou o quê? Para você ouvir ele. Ouve-me, ó terra. Para que você ouvir ele? Efésios 4,14. Para que não sejais mais como menino, agitado de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o conduz ao erro, o que o induz ao erro. Crianças, sendo levados de um lado para o outro. Um vento de doutrina. E campanha daqui, e joga dali, e movimento daqui, e não sei o que daqui, e Maracanã dali, e leva para lá, e vem para cá, e sexta-feira, e quarta-feira. Na sexta tira o demônio, no domingo busca o Espírito Santo, aí na quarta volta de novo buscar o Espírito Santo, porque no domingo não pegou direito, aí na sexta-feira volta para tirar o demônio porque não saiu todo. E assim vai. E assim vai. Como disse o nosso presidente disse em uma de suas palavras na campanha, né, que o pobre é que vota nele. O pobre é que vota, né? Então, se der prosperidade, se aumentar o salário do pobre, né? O pobre praticamente não vai votar nele. Ele quis dizer que a maioria que vota nele é pobre. Em outras palavras, se eu der sabedoria, se eu der entendimento, se eu der conhecimento, quem vai me servir? Isso diziam os senhores feudais da época da escravidão, aqueles negão massaranduba, né? Aqueles negão grandão, forte, parrudo. Foi perguntado para eles por que vocês... Foi perguntado para o chefe lá, né? Por que aquele negão não se revoltava? Ele falou assim, não, nós temos que manter ele na ignorância. Temos que manter ele na ignorância. Não podemos dar conhecimento nem sabedoria para eles. Porque se ele despertar e souber que eles têm força suficiente para acabar com isso aqui, quem é que vai nos servir? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai fazer algo para nós? Então, o sistema vai tratar eles da mesma forma. Dizendo, colocando o diabo na vida deles, botando demônios na vida deles. Se você não der, o diabo vai te pegar. Se você não fizer, o demônio vai entrar. Se você não fizer isso, não vai para o céu. Se faltar reunião, tá indo contra Deus. Se não der o dízimo, o devorador vai entrar. Então tem que colocar eles dentro da roda do medo. Tá entendendo? Tem que botar eles dentro da roda do medo para eles poderem ficar presos, não saber para onde correr. Mas quando o povo de Deus raciocinar e passar a ser adulto no entendimento, meu filho, vai fazer igual eu fiz, igual muitos fizeram.
vai abrir a porta e vai, servir a Deus em espírito e em verdade. E não mais na caducidade da letra. E não mais dentro de uma prisão. Depende de tudo. É o filho que para ir na sala tem que pedir o pai, para ir na cozinha tem que pedir o pai, para ir no banheiro tem que pedir o pai. Pai, eu queria comer um pedacinho mais de pão. Não, meu filho, você tem que fazer uma campanha para ver se eu posso te dar um pedaço de pão. Pai, eu posso tomar um copo de refresco? Não, vem sexta-feira, tá? Faz a campanha de sexta-feira, se liberta dos demônios, e aí no domingo você busca o Espírito Santo e eu vou te dar um copo de suco. Tá amarrado, irmão. Agora eu falo, tá amarrado. Tá amarrado esse sistema podre que tá aí fora. É isso mesmo. O sistema que domina a sua mente, a sua consciência. Vem me chamar de herege. Vem me chamar de herege. Eu, herege? Uma vergonha. Então, quer dizer, para que não sejais mais levado, agitado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. É assim que nossos irmãos estão vivendo. Infelizmente. Sendo agitado, jogado de um lado para o outro. Terrível, né? Terrível. Gálatas capítulo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Vamos lendo, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, porque ele diz aqui, o meu povo não tem conhecimento de mim. Nós lemos lá em cima que o povo não tem conhecimento. Nós lemos aqui em Isaías, né? O meu povo não tem conhecimento, o povo não me entende. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus que por natureza não são. Como eu falei no domingo passado, eu servia a deuses que por natureza não são Deus. São deuses, né? Servia a Deus que por natureza não são. Eu tinha que pagar o sacrifício, as fitas. Eu fui paraquedista, então minha mãe, com medo de eu morrer no salto de avião, né? Só que depois que eu me formei paraquedista, ela veio a falecer e não pôde cumprir, né, o voto que ela fez. Então eu fiquei na obrigação, porque eu acreditava em tudo, eu servia a tudo. Então eu não conhecia Deus, eu era menor. Eu era menor aqui, no entendimento. Eu era criança no entendimento, eu não era adulto no entendimento. No entendimento eu era criança. Então eu fui lá na Aparecida pagar fui lá em Aparecida do Norte pagar o sacrifício. Então, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são Deus. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por ele, por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Quer dizer, eles dizem assim, eu conheço Deus, irmão. Eu conheço a Deus, eu conheço a palavra. Tem uns que batem no peito, eu conheço a palavra. Ah, eu conheço um montão que diz que conhece a palavra. Mas está aí servindo o sistema religioso. Está aí servindo o sistema religioso. Tem um em graça que ele não se decide, está aí servindo o sistema religioso. Mas diz que está em graça. Quer dizer, voltando aos rudimentos fracos e pobres, que é a lei comandada pelo sistema religioso. Né? Aí diz o versículo 9 de Gálatas 4. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por ele, como estáis agora voltando outra vez? Você já estava lá uma vez, agora está voltando de novo. Saiu e agora está voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos. É muita vontade de ser escravo. É muita vontade de ser escravo.
Então, quer dizer, está voltando de novo para a escravidão, a qual Cristo já te libertou, já tirou, já te arrancou, mas está voltando novamente ao rudimento, fracos e pobres. O nosso irmão já está lá. Já está lá. Eu espero que com essa palavra eles saiam dessa escravidão, porque Cristo foi na cruz e já o libertou. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, o que estava debaixo da lei. Nós acabamos de ler isso aqui ainda agora. Amém? Versículo 10. Guardai dias, meses, né? As campanhas, dia não sei de quê, dia não sei do acolá, porque no dia 7 de fulano, e o final do ano está chegando agora, vai ter o fogo santo no final do ano, já tem que estar juntando o teu dinheirinho, teu salário, tua moedinha, para chegar no final do ano, em vez de você comprar o teu pernil, comprar a tua roupa, tu vai ter que dar tudo, por causa de uma bênção que Deus já te deu e você não toma posse como um adulto, não toma posse como filho herdeiro, não toma posse como filho maduro. Aí tem que ficar o quê? Dividindo o que você não tem para dois. Tem que dar tudo na mão dele, tem que começar a juntar agora. Está chegando agora o fogo santo. Está chegando o fogo santo. É no final do ano, Já começa ali em dezembro, já catar a primeira parte do 13º, depois vem a segunda parte do 13º, vem junto com o salário, com tudo. Se você não der tudo, você não é de Deus. Tem que dar tudo, porque se não der tudo, você não é de Deus. Banana para você, filho. Estou livre do sistema religioso. Estou livre, graças a Deus. Agora eu sou adulto no entendimento. Maravilha. Então preste atenção, querido. Preste atenção. Guardai dias, versículo 10, guardai dias, meses, tempos e anos. Versículo 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo falando. Será que eu trabalhei em vão para convosco? Será que tudo que eu preguei não adiantou nada? Não, para mim adiantou, filho. Eu recebi a palavra. Então, saí da escravidão. Hoje eu sou livre para servir ao meu Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus em espírito e verdade não é abaixar a cabeça, né? E nem andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um santarrão, não. Servir em espírito e em verdade é servir ele no conhecimento da sua graça, sabendo que Jesus de Nazaré morreu, levando com ele todo aquilo que era de ruim, e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo vida e paz a todos, unindo judeu e gentio num só propósito. Aí sim, isso é servir a Deus em espírito e em verdade. Maravilha. Versículo 21, Gálatas 4, versículo 21. Vamos ver aqui o que acontece com a vida de quem está lá no sistema religioso, né? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Está fazendo uma pergunta, né? Aí ele diz assim, ó, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então Abraão, ele teve o quê? Ele teve 2 filhos, um com a mulher escrava e teve o outro com Sara, né? Que nasceu segundo a promessa. O da escrava nasceu segundo a carne. Foi um desejo carnal, fora dos mandamentos de Deus, fora da promessa de Deus. Né? Deve ter procurado Sara devia estar, né, a doença do condor, né? E aí partiu para cima da escrava, da empregada. E ali teve o Ismael, né? Então, o versículo 23 diz que o da escrava nasceu segundo a carne, vontade da carne, vontade da lei, né? Mas o da livre, que era Sara, que era H, Sara e H. Sara e H. Então, H era a escrava. E Sara era a lei, era a livre. E um nasceu mediante a promessa.
Estas coisas são alegóricas. É uma comparação, uma alegoria, né? Porque estas mulheres, essas duas mulheres, na verdade, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. O Monte Sinai gera para o quê? Para a escravidão. Mas e a campanha do Monte Sinai? Eu fiz umas 3 vezes a campanha do Monte Sinai. Eu fiz umas 3 vezes e ainda induzi o povo aí. Eu ficava batendo na tecla. Vamos lá, vamos nessa, estamos na luta, estamos na guerra. Está aí a campanha do Monte Sinai. Eu era vibrador. Então, versículo 24 de Gálatas 4, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Gera para quê? Para a escravidão. Então a mamãe do sistema religioso é H, que gera para a escravidão. Campanha do Monte Sinai, campanha de Israel, campanha não sei do que. Essa é H. Eu estou lendo a Bíblia. Não é o pastor Jorge que está falando. Eu estou lendo a Bíblia. Está escrito e eu estou lendo. Ele está dizendo que são alegóricas, é uma comparação, são comparativas. Ele diz, ela se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E eu cansei de fazer campanha do Monte Sinai. Não sabia que eu estava sendo enviado para a escravidão. Mas eu era menor, então eu era escravo mesmo, está certo. Eu era menor, não tinha entendimento. Então eu estava sendo gerado para a escravidão. Eu era escravinho menor, pequenininho, sem sabedoria, sem entendimento. E os senhores feudais adoram. Os tutores e curadores adoram. Verdade. Então, essa é H, a escrava, que gerava para a escravidão. Essa é H. Se você voltar lá no versículo 29, no versículo 29 não, se você voltar lá no versículo 4, cadê o versículo 4? Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quer dizer, se nasceu sobre a lei, H era quem? A lei. Nascido sobre a lei. Aí você volta cá no versículo 29, você vai ver. Entendeu? Versículo 29, não, versículo 24. H representa a lei representa a escravidão, H representa o sistema religioso, H representa os tutores e curadores. Amém? Ora, H é o versículo 25. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde o quê? A Jerusalém atual. Campanha de Israel, Jerusalém. Vamos a Jerusalém. Vamos visitar Jerusalém. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que é essa que está na terra, que está em escravidão com seus filhos. Opa! Quem é que está em escravidão com seus filhos? A Jerusalém atual, aquela Jerusalém lá que o pessoal viaja para ir lá. Está em escravidão com seus filhos. E ele diz que a terra é santa. Vamos à Terra Santa, vamos a Jerusalém, vamos pagar a viagem, junta dinheiro por mês, vamos lá, vamos visitar, vamos andar na terra que Jesus andou. E está dizendo o que aqui no versículo 25 de Gálatas 4? Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Eu estou lendo na Bíblia. Está em escravidão com seus filhos. Eu não estou em escravidão porque eu não estou lá nessa Jerusalém atual e não viajarei para lá e não viajarei para lá. Amém? Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, é Sara, a qual é nossa mãe. Eu obedeço mamãe, não vou lá na casa da mamãe dos outros. Eu vou ficar na minha casa com a minha mamãe. Eu vou fazer o que lá na Jerusalém atual, na mamãe dos outros? Na mamãe do sistema religioso? Na mamãe do sistema que está aí enriquecendo as costas do povo de Deus? Eu sou obediente à minha mamãe? Eu vou servir só a minha mamãe.
a Jerusalém celestial. Essa é a livre, a qual é a nossa mãe. Aí ele diz assim, ó, vós, porém, irmão, sois filhos da promessa com Isaac. Que promessa? Promessa que Deus fez a Abraão, Gálatas 3,16, já se cumpriu em Cristo. Gênesis 18, versículo 1 a versículo 14. Se você quiser ler, tu vai lá e lê que tu vai ver. Amém? Que maravilha! Graças a Deus, que maravilha! Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Deus falou, criei filhos e não escravos. Somos filhos adultos e não escravos menores. A promessa já se cumpriu. Não, irmão, a promessa ainda vai se cumprir. A promessa já se cumpriu. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, você vai ser filho, vai ter um filho, vai ser pai de uma nação. Sara até achou graça, porque já estava já acabadinha, já estava na mãozinha do palhaço, né? Ela imaginou, eu dessa idade, é ruim. Já estou para lá um pouquinho de Bagdá. Mas Deus falou assim, eu vou restaurar e você vai arrebentar. Amém? Ela até duvidou, mas aconteceu e ele se tornou pai de uma grande nação. Diga graças a Deus. Amém, gente? Que maravilha. Então somos filhos e não escravos menores. Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Cancela essa promessa. Anula a fé que nós temos através de herdar de Abraão e cancela a promessa. Se os da lei, se os do sistema, se os da lei de Moisés, se o povo, né, os tutores e curadores, se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Por quê? Porque a lei ela só suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então não há transgressão para nós. Versículo 29 de Romanos 4. Como, porém, outrora nascera segundo a carne, ou seja, perdão, Romanos 4 não, Gálatas 4. Esse Romano 14 aqui entrou como 4,14 entrou como intruso aqui. Versículo 28, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaac. Nós somos filhos. Aí o versículo 29 diz assim, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, segundo a lei, Jerusalém atual, velha aliança, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, porque, um nasceu segundo a carne, mas o que nasceu de Sara nasceu segundo o Espírito, nasceu segundo a graça, Jerusalém celestial, nova aliança. Assim também é agora. É verdade, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava, lança fora Agar, lança fora a velha aliança, lança fora o sistema, lança fora a lei, lança fora os tutores e curadores e seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava, o filho de Agar, o filho da lei, será herdeiro com o filho da livre. De maneira alguma será herdeiro, ou seja, é herdeiro, mas por não ter conhecimento, vive como os menores escravos. Não tem conhecimento, é dono de tudo, não pode assumir porque são menores, não pode tomar posse porque são menores, não pode usufruir dos bens que o Senhor deixou porque são crianças, são menores. Não pode. Versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava. Jamais serão herdeiro o filho da escrava com os filhos da livre. Embora sendo eles herdeiros, não pode tomar posse porque não tem conhecimento. São herdeiros menores, são crianças, não têm maturidade, não têm entendimento. 31. E assim, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Não somos mais filhos da escrava, somos filhos da livre. Ele nos fez filho, nos colocando nele, na cruz. Fomos filhos enxertados. Somos filhos da livre.
e não da escrava. Gálatas 4, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nos deu sabedoria, nos deu entendimento, nos deu conhecimento, nos deu maturidade. Foi para isso que Ele nos libertou, para tomar posse da bênção, para assumir a nossa herança. Amém? Então Ele diz, permanecei, pois, firme, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Que maravilha, irmão. Diga, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu recebo esta palavra no meu coração. Declaro o melhor domingo para você. Declaro saúde e paz. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui, emprestar os seus ouvidos ao ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que foi de grande valia para o seu coração. Essa mensagem ela é libertação para o seu coração. É vida, é conhecimento, é discernimento para você. Não sejais escravo menores. Você é um adulto. Busca esse entendimento e saia das amarras desses homens. Não viva como escravo, mas sim como filhos maduros, filhos livres, filhos herdeiros, e não como escravo, como menino, como criança. Largue esses brinquedinhos e vai viver a maturidade. Assuma essa maturidade na sua vida. Diga, eu recebo esta palavra. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir, ou no meio da semana, se o Senhor nos der alguma palavra. Amém? Melhor domingo a todo, melhor dia, graça e paz. Amém? Santo! Graças a Deus. Que maravilha!